Essa noite nós, como já foi anunciado, daremos continuidade à ministração dessa mensagem que foi preparada, que se tornou basicamente uma série em razão da quantidade de textos que eu me propus a ler com os irmãos, da quantidade de textos que eu selecionei, para que juntos nós possamos ter uma compreensão melhor a respeito da urgência dos tempos em que nós estamos vivendo. A ideia dessa ministração, ou dessas ministrações, intituladas sob o tema geral, o imunizante contra o espírito do anticristo, o objetivo é que cada um de nós tenhamos uma clara noção acerca do tempo em que nós estamos vivendo em tempos na iminência daquele tempo em que o apóstolo Paulo diz que haveria de se manifestar o anticristo por meio da apostasia. Ou seja, estamos vivendo no limiar da história da humanidade. Eu sei que muitos de nós, olhando grosso modo, olhando apenas os acontecimentos humanos, pode ser o caso que não tenhamos essa clareza, essa impressão de que o Senhor está às portas, de que estamos vivendo momentos muito próximos da parousia, da manifestação dos filhos de Deus. Mas acontece que, a despeito de nós percebermos ou não, devemos nos lembrar das palavras de Jesus, que disse que esses últimos dias seria como os dias de Noé, em que as pessoas estariam comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, construindo, edificando, plantando, como também foi nos dias de Ló. Ou seja, Jesus fala que esse período que antecede a parousia seria marcado por um espírito de displicência muito grande, sobretudo de um espírito de se buscar as coisas próprias. Imagine que na iminência do juízo, referindo-se ao tempo do dilúvio, os homens eram capazes de viver a vida como se nada estivesse acontecendo, como se nenhum juízo estivesse às portas, como se nada estivesse acontecendo no mundo espiritual, a despeito de Noé pregar por 120 anos. Então, este momento que nós estamos vivendo é um momento muito grave, e nós, portanto, estamos advertindo os irmãos contra esse espírito de apostasia que se aproxima, que se manifesta enquanto incredulidade e apostasia. Então, como eu já anunciei em mensagens anteriores, essas ministrações não têm tópicos específicos, mas tem uma série de textos bíblicos que eu selecionei para que nós juntos lêssemos e, lendo esses textos bíblicos, pudéssemos então compreender alguma coisa acerca da necessidade que nós temos de ter um espírito de vigilância e de atentarmos para a nossa salvação. Prosseguindo, portanto, na sequência de textos, quero convidar os irmãos a abrir a Escritura na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Preciso que todos os irmãos abram as Escrituras e que, ao invés de ficarmos ouvindo e trazendo aos corações questionamentos, que nós pudéssemos ter uma leitura sóbria, uma leitura clara acerca dos ensinamentos apostólicos. Colossenses capítulo 1, eu quero ler com os irmãos os versículos 22 e 23. Pode estender o seu braço aí que a vacina vai começar. Tá bom? Ou melhor, a vacinação vai começar, né? Diz assim o apóstolo Paulo: tão logo ele apresenta a Cristo enquanto sendo aquele que nos liberta do império das trevas, aquele que nos dá a redenção, aquele que é a imagem do Deus invisível, aquele em quem, por quem e para quem todas as coisas foram feitas. Depois de apresentar a Cristo como sendo aquele que é antes de todas as coisas, aquele em quem tudo subsiste, depois de apresentar a Cristo como cabeça do corpo da igreja, aquele que é a plenitude de todas as coisas, depois de mostrar no versículo 20 que Cristo, depois de haver feito a paz pelo sangue da sua cruz, e por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus, ele ainda diz
que todos nós, gentios, éramos estranhos e inimigos do entendimento pelas nossas obras malignas, ele então entra no versículo 22 e 23 com a seguinte advertência. Preste atenção. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. Ou seja, Cristo, por meio da sua morte na cruz, nos reconciliou por meio do corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, no versículo 22, claramente nós vemos que a obra de redenção, ela possui um alvo, ela possui um propósito. Ora, quando nós olhamos para a nossa própria experiência, quando você olha para o seu próprio coração, como é que você julga ainda o seu coração diante da mensagem do Evangelho que nós temos ouvido? Observe que se os irmãos lerem, a partir do versículo 13 em diante, o apóstolo ele faz aqui uma súmula, ele faz um resumo do Evangelho, apresentando Cristo quanto à sua natureza e quanto à sua obra. E então no versículo 22 ele diz que uma vez que nós fomos reconciliados, e se eu perguntasse aos irmãos aqui, quantos foram reconciliados com o Senhor, eu tenho a certeza que todos nós aqui levantaríamos as nossas mãos, mas veja que o apóstolo Paulo ele diz que nós fomos reconciliados mediante a sua morte para. Tem um para na sua Bíblia? Tem? Se para indica o quê? Indica uma finalidade. Ou seja, para que você foi reconciliado com Deus? Ou seja, quando você olha para a cruz de Cristo, para os sofrimentos de Cristo, para a morte de Cristo na cruz do Calvário, você simplesmente olha, glorifica a Deus. Cantamos agora há pouco vários hinos que glorificam a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. Mas não devemos nós simplesmente nos gloriarmos na morte de Cristo, mas perguntarmos qual é o valor dessa obra de Cristo para mim. Ou seja, por que Cristo morreu na cruz? Ora, para nos reconciliar com Deus. Ora, e para que nós fomos reconciliados com Deus? Ou para que nós precisamos de ser reconciliados com Deus? O apóstolo ele responde dizendo, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. De modo que quando nós olhamos a nossa própria experiência, você pode traçar essa linha da sua experiência, desde quando você recebeu a Cristo, desde quando você ouviu o Evangelho, a mensagem da cruz, e tendo crido nessa mensagem até o dia de hoje. Ora, se é verdade que nós somos reconciliados para sermos apresentados santos e irrepreensíveis, eu pergunto, desde que nós cremos no Evangelho, já chegamos nesse ponto de irrepreensão? Já chegamos nesse ponto de sermos santos e totalmente irrepreensíveis perante o Senhor? Sim ou não? Quem poderia dizer, eu estou totalmente santificado e, portanto, já posso me apresentar totalmente irrepreensível diante do Senhor? Quem poderia dizer isso? Ora, se não podemos dizer isso, então esse texto implica uma verdade fundamental, de que a história da salvação e a experiência da redenção em nossas vidas, ela se constitui de um processo. Ou seja, nós fomos reconciliados para. Então, desde que o Senhor nos reconciliou, mediante a sua obra na cruz do Calvário, ele tem um objetivo, ele tem um alvo, existe um propósito. E, portanto, nós devemos caminhar em direção a esse propósito. Não que nós devamos ser santos e irrepreensíveis do ponto de vista que a religião tem ensinado durante tanto tempo, no sentido de usos e costumes, de mudança de vestes, de mero comportamento exterior, mas certamente de uma mudança interior, de alma, de coração, de mente, de consciência. Então nós tocamos no ponto fundamental acerca da salvação enquanto processo. E se ela é um processo, requer de nós o quê? Perseverança. Então não podemos nós
permitir que as linhas teológicas simplesmente nos tornem pessoas negligentes. Se você entende que a salvação, ela não é algo exterior, como dizia semana passada, não é um bilhete, não é um passaporte, não é um ingresso, mas é um acontecimento orgânico que acontece dentro de nós. Ou seja, nós somos salvos do ego, somos salvos do pecado, nós somos salvos da maldade, nós somos salvos de tudo aquilo que dentro de nós nos distancia de Deus. E portanto estamos dentro de um processo. E se é processo, nós precisamos de perseverança. Infelizmente esse ministério, eu pensava nisso essa semana, ele tem uma característica, ele tem muitas características interessantes, muitas delas negativas. E é sempre bom nós apontarmos essas características negativas para que a pessoa, o crente sincero, compreendendo a real situação, ele possa repensar a sua experiência. As pessoas chegam aqui, essa é a característica que eu quero dizer, a esse ministério, e a primeira sensação que ela tem é um estado de euforia. Ou seja, ela fala assim: gente, eu encontrei, agora eu encontrei. Encontrei porque essa palavra é maravilhosa. Os irmãos têm que ver a quantidade de testemunhos diários que nós recebemos de tantos irmãos, aí no Projeto Sem Fronteiras, no grupo, os irmãos sempre falando, irmãos de tantos lugares do Brasil. Eu recebo por WhatsApp, no meu privado, recebo e-mails das pessoas testificando. Então as pessoas chegam ao Ministério de Volta à Palavra, e o primeiro momento é um momento de êxtase. Eles ficam assim, muito eufóricos, porque falam: agora eu encontrei. Mas daí segue-se posteriormente um segundo momento, quando a pessoa começa a se deparar com o ensinamento do Evangelho, como de fato ele é. Na medida em que ele vai ouvindo e vai compreendendo, ele entra num processo de crise, porque muitos dogmas que ele trazia no seu coração e entendimento que ele tinha por verdade, começa agora a ser quebrado, a ser destruído. E aí começa aquele processo de uma certa resistência, né? Se a pessoa então se permite ser trabalhado pela palavra e ela permanece, então os conceitos são finalmente quebrados. Pelo menos o que dá a entender é que os dogmas são quebrados e uma nova consciência acerca do Evangelho é construída. Mas nem todos conseguem passar desse segundo estágio, que é o estágio da crise. Então muitos abandonam antes de terem uma clareza real acerca do Evangelho, conforme nós compreendemos aqui nesse ministério. Entretanto, depois que passa desse estágio, aqueles que conseguem passar, que têm a compreensão, aí podem dizer assim: não, nós temos a compreensão acerca do reino de Deus. Já temos a compreensão acerca da antiga aliança e nova aliança. O que a maioria das pessoas costumam mencionar é sobre o dízimo, né? Então nós já entendemos que o dízimo é da lei e não precisamos, portanto, ser coagidos pela lei nessa obrigatoriedade de ter que dar 10%. As pessoas então entendem que nós somos livres de todo jugo da lei. Ela se liberta, de certo modo, de muitas doutrinas que os homens trouxeram do judaísmo para o nosso tempo. Entendem que em Cristo nós temos liberdade e, portanto, nós não precisamos e nem podemos nos colocar sob o jugo das doutrinas dos homens. As pessoas são libertas dos usos e costumes. E aí é aquela alegria, né? Porque a irmã já pode pintar a unha, já pode cortar o cabelo, já pode fazer isso, aquilo, outro. Entretanto, quando chega agora no próximo passo, é onde muitos tropeçam. Pastor, qual é o passo? Ora, se você passou pelo estágio de euforia, de alegria, por ter conhecido um ministério comprometido verdadeiramente com o Evangelho de Jesus Cristo. Segundo, se você passou pelo processo de desconstrução dos dogmas, e você compreendeu, portanto, teologicamente, todo o esquema
da nova aliança, a verdade acerca de Cristo, da liberdade em Cristo, da libertação da lei e uma série de outras coisas, agora o próximo passo é você perseverar na verdade e se alimentar da verdade, para que tudo isso tenha um efeito real dentro de nós. Porque até o momento em que você apenas compreendeu o esquema das Escrituras, isso já é um grande avanço, mas o avanço de fato e de verdade, que fará toda a diferença, é agora a perseverança na palavra. Falávamos aqui a semana passada sobre isso, e essa perseverança em nós comermos a palavra, absorvermos a palavra, nos alimentarmos da palavra, para que a palavra possa se tornar vida dentro de nós, para que nós e a palavra se torne agora uma coisa só. E é neste ponto, portanto, que é o grande problema desse ministério: perseverança. São poucos os que têm perseverança na verdade. Para ser sincero, é muito mais fácil para o homem natural, para a carne, perseverar no engano, na mentira, do que perseverar na verdade. Porque quando a pessoa está no engano, ela está sempre jogando com Deus. Tudo que ela faz visa a um prêmio. É o crente mercenário. Ele dá o dízimo para receber um tanto a mais. Ele faz um sacrifício porque ele tem uma bênção para receber. Ele faz jejum para receber alguma coisa em troca. Ele supostamente obedece a Deus porque ele quer garantir o acesso e a entrada no céu. Ou seja, tudo o que ele faz é nesse jogo, nessa troca. Então, quanto mais existem mensagens de advertência, mensagens de ameaça, essas mensagens dessa natureza, as pessoas ficam presas e enredadas, cativas da sua própria ganância. Agora imaginem que quando você agora se depara com a verdade, e a verdade de Deus não te oferece nada em troca, senão a sua libertação, a libertação do ego, do pecado, a vida eterna, que já começa a ser experimentada aqui e agora. E então a verdade, ela chega a ser para muitos algo não muito rendável, porque agora todo o jogo acaba. Você agora deverá servir a Deus porque você o conhece, você deverá servir a Deus porque você tem fidelidade para com a palavra de Deus, você agora vai servi-lo porque você o ama. E servir por amor é algo que é muito difícil para o homem que não compreendeu ainda que Deus é amor e que todo relacionamento com Deus se baseia única e exclusivamente nessa relação de amor, que é um doar-se gratuitamente, é um servir simplesmente porque ama, sem nenhum tipo de chantagem de um lado e nenhum tipo de premiação de outro, mas simplesmente porque ama. Por isso é que diz aqui no versículo 23 de Colossenses capítulo 1. Eu vou ler o 22 novamente para poder dar o segmento e o sentido. No 21 diz, o 22 diz: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, para mediante a sua morte, ou melhor, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Versículo 23. Se é que. Então veja que o apóstolo Paulo diz que você foi reconciliado para. Ou seja, uma vez reconciliado, uma vez experimentando a salvação, certamente nós seremos apresentados diante de Cristo santos, inculpáveis, totalmente transformados. No 23 diz: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu,
e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então veja essa advertência. Será que o apóstolo Paulo estava aqui brincando? Será que ele estava enganado quando ele disse: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho? Veja como o apóstolo Paulo, quando ele trabalha, atenção, nesse eixo horizontal, falando com os homens, ele sempre está trabalhando essa necessidade de perseverança, de se perseverar na verdade, de se perseverar na fé, de se perseverar no evangelho, e ele sempre coloca não abandonando essa esperança. Ora, se ele coloca com essas palavras, é porque existe de fato é possível que haja esse afastamento, é possível que haja uma falta de perseverança na fé, no evangelho, um abandono do evangelho. Eu sei que neste momento os teólogos de plantão se levantam: pastor, mas e como é que fica? Aí vão agora trazer todos os textos acerca da soberania divina relativos à eleição e à predestinação. Vão trazer esses textos para discutir. E aí essa discussão é uma discussão que não leva a lugar algum, porque se por um lado o apóstolo Paulo ensina que nesse eixo vertical, no que se refere a Deus, no seu propósito, no seu plano, se é dito que ele elege, ele predestina, e esse ato divino, como já disse, é divino, ele está para Deus. No eixo horizontal, o mesmo apóstolo, não é outro, ele fala da necessidade de perseverança, ele fala da necessidade de nós não abandonarmos a nossa esperança do evangelho. Ou seja, ele diz: olha, somos reconciliados para sermos apresentados perante ele, santos e irrepreensíveis. Bem, se é que vocês vão permanecer nesta palavra. Basta que os irmãos verifiquem. Quero que você olhe claramente na sua Bíblia, no 23 novamente: se é que permaneceis na fé. Diga para o seu irmão: é necessário permanecer na fé. É necessário permanecer na fé. Chiquinho, é necessário permanecer na fé. É uma necessidade que nós temos. Alguém fala assim: mas o que significa essa perseverança na fé? Esse permanecer na fé? Ele continua dizendo: não vos deixando afastar da esperança do evangelho. Para que os irmãos tenham uma compreensão mais clara sobre isso, abra sua Bíblia na segunda epístola de Pedro, e o apóstolo Pedro vai nos falar claramente acerca disso. E eu creio que com esse texto tudo ficará um tanto mais claro. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 3 em diante. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Então veja no versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então olha o que ele está dizendo: que nós fomos chamados para a sua glória e nós fomos chamados para a sua virtude. Ou seja, não somente fomos chamados para a glória, como muitos entendem como para o céu, querem morar no céu, mas somos chamados também para participar de sua virtude. Mas o versículo 3 começa dizendo que todas as coisas que conduzem à vida e à piedade já nos foram doadas. Ou seja, tudo o que nós precisamos para desenvolvermos a salvação, tudo que você precisa para ter uma vida cristã saudável, equilibrada, tudo que você precisa para que essa salvação de Deus, que nos é gratuita, que nos é dada por fé, por graça, para que ela aconteça em você, já te foi dado por Deus. Nada mais resta.
Eu ouço muitas pessoas às vezes comentarem, dizendo assim: puxa, mas é tão difícil a vida cristã, né? Quando se fala de amar o próximo, de amar o inimigo, de fazer isso ou aquilo, eu acho tão difícil. Mas veja que o Senhor está dizendo que Ele já nos deu todas as coisas. Ou seja, não podemos e nem precisamos ficar dizendo: Senhor, me dê paciência, me dê amor, me dê isso ou aquilo. Basta você se voltar para dentro do seu espírito, onde habita o Espírito de Deus. O Espírito de Deus que habita em nós, Ele é o poder e toda a potência necessária para nós vivermos a vida que Deus deseja para cada um de nós. O problema é que nós vivemos uma luta entre a carne e o Espírito. E não raras vezes nós queremos ouvir a nossa carne. Queremos satisfazer os desejos da nossa própria carne, ao invés de darmos ouvido ao Espírito de Deus. Mas veja que no versículo 3 diz que todas as coisas nos foram dadas. Versículo 4, pelas quais, por meio dessas coisas que nos foram dadas, essas coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por meio delas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Irmãos, veja que é preciso que nós tenhamos uma leitura um tanto mais ativa das Escrituras. Ou seja, uma leitura passiva é aquela que você lê e acha que compreendeu. A leitura ativa é aquela que você lê e você então observa cada expressão, cada sentença do texto e procura extrair o sentido para o seu entendimento. Se no versículo 3 é dito que todas as coisas nos foram dadas, então nenhum de nós podemos querer afirmar que a salvação ela acontece por meio de obras humanas. Porque logo vão dizer: essa mensagem, do modo como o pastor está pregando, me soa, me parece que nós devemos ter obras humanas para sermos salvos. Ora, mas se é dito que pela graça somos salvos, mediante a fé, e isso não vem de nós, é um dom de Deus, então devemos nós declarar alto e bom som que a salvação é um dom divino, não por obras, não porque você faz isso ou aquilo, ou deixa de fazer isso ou aquilo outro, mas a salvação é uma dádiva. Agora preste atenção nesse texto. Esse texto é um texto-chave para você compreender muita coisa. Veja que uma vez que a salvação nos é dada, eu pergunto: que tipo de salvação é essa que você recebeu? Olha a pergunta que eu estou fazendo. Que tipo de salvação? Olha, por muito tempo eu ouvi centenas e centenas de pessoas, eventualmente até mesmo nós chegamos a declarar tal coisa, de simplesmente afirmar uma salvação como algo meramente objetivo, como quem entrega para o outro um passaporte, um bilhete. Aí você fica se gloriando do bilhete, né? A salvação é pela graça, mas é lógico que é pela graça. É impossível que o homem de si mesmo consiga a sua salvação ou consiga realizar a sua salvação. O que nós estamos trazendo agora não é se a salvação é pela graça ou por obras. Já sabemos que é pela graça. O que estamos trazendo agora é qual é a natureza desta salvação que você recebeu. Este é o ponto. Que espécie de salvação é essa? Olha para o texto bíblico, você verá claramente. Eu quero insistir nesse ponto. Versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então veja, a vida e a piedade é o alvo. Todas as coisas que nos conduzem a essa vida e piedade já nos foram o quê? Doadas. Então é um dom de Deus. É algo que nós recebemos de Deus. E essas coisas que nos conduzem nos foram dadas pelo divino poder de Deus. Então são coisas poderosas. São coisas capazes de realizar em nós profundas transformações. Agora veja o versículo 4. Pelas quais.
pelas quais. Vamos entender isso. Eu pergunto e vocês me respondem, amém? Vocês podem me ajudar? O Senhor nos tem chamado para a vida e a piedade. Diz amém. Para onde você foi chamado? Alguém poderia dizer, não, nós fomos chamados para morar no céu. As pessoas querem ir para o céu para fugir dos problemas da terra. E também não querem ir para o inferno porque tem fogo, tem capeta, tem garfo, tem enxofre. Então, se estamos sofrendo na terra com tanto problema de Covid, problema financeiro, lockdown, Bolsonaro, há um tanto de problema que nós estamos vivendo. Agora o Lula está livre, é outro problema. Nós só temos problema. Aí o indivíduo fala, puxa vida, essa vida é tão ruim, é tão desgraçada, ó vida miserável, nada dá certo, nada funciona. Aí ele quer escapar dessa vida. Aí ele quer ir para onde? Ele quer ir para o céu. Agora você imagine se todo mundo aqui fosse para o céu. O céu ia virar um inferno. Não, pensa comigo, eu falo isso sempre, mas é uma lógica muito certa. Imagine só, eu, Josué, Líbia, misericórdia. Falei Líbia, misericórdia. Josiel, estou de falar o nome da, esqueci o nome dela. A Debrinha, imagina, Iramar, você, no céu, falando mal de Miguel, criando contenda com Gabriel, fazendo um conluio com Ariel. Pensa numa perturbação. Então, as pessoas querem fugir para um lugar. Fugir da terra, fugir do inferno, querem um céu, um lugar que tem uma cúpula muito bonita, né? Tem aquela safira azul por cima, os anjos voando, todo mundo cantando de branco. Não tem dor, não tem fome, não tem frio, não tem miséria, não tem desespero. Mas veja que nós, aqui, segundo o texto de Pedro, somos chamados à vida e à piedade. O que é piedade? Conforme o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 15 e 16, a piedade é a expressão e a manifestação da vida de Deus em nós. Então imagine você um pé de laranja, um pé de laranjeira. Então aquela laranjeira tem uma natureza, não tem? Tem as características próprias, intrínsecas da laranjeira. Quando então ela floresce e produz o fruto, que é a laranja, ali aquele fruto é a expressão da sua natureza. Se Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus, e Deus deu ao homem o seu espírito, então Deus quer que nós manifestemos ao mundo a sua vida, o seu espírito, os seus atributos. Então nós somos chamados à vida e à piedade. Piedade é a manifestação da vida de Cristo em nós. Então agora você tem que começar a pensar, puxa, então existe um alvo. Agora, é tão complicada essa questão, chegarmos a essa expressão da vida e da piedade. Mas veja, eu pergunto, vocês respondem. Deus já nos doou tudo aquilo de que precisamos para alcançarmos a vida e a piedade? Sim ou não? Você recebeu de Deus? Você tem de Deus aquilo que é suficiente, aquilo que é necessário, aquilo que é poderoso para que você seja conduzido à vida e à piedade? Ora, e que coisas são essas que Ele já nos deu? Se você confessa que Ele te deu, então você confessa que é gratuito, sim ou não? Que é pela graça. Então está fora qualquer ideia de obras humanas. Agora veja o versículo 2, e eu continuo perguntando, e os irmãos me respondendo, pelas quais o quê? Pelas quais? Por essas coisas que o Senhor nos deu, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas quem? Pelas promessas, ou que seja, se alguém quiser,
por meio dessas coisas que nós recebemos, vos torneis co-participantes da natureza divina. Então veja que aquilo que nós recebemos pela graça precisa de ser o quê? Instrumentalizada por meio delas, pelas quais nós vamos nos tornando participantes. Então não é algo que você recebe passivamente. Pessoal, olhe para mim. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não é algo que você recebe passivamente. Digamos, o Bilu recebeu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Foram doadas, não pelo seu poder, mas pelo divino poder do nosso Deus, te foram doadas. Agora é dito, pelas quais, por meio dessas coisas divinas que você recebeu, você então vai se livrando das paixões desse mundo e pelas quais você vai se tornando participante da natureza divina. Você sabe que o pelos quais significa que você agora deve fazer uso dessas coisas ou não? É uma situação passiva? É uma salvação passiva, como quem recebe um bilhete? Eu recebi o bilhete para ir para o céu, está aqui, vou colocar no meu bolso. Não vou perder jamais. No dia eu só apresentar o bilhete e entrar. Mas não, é dito que o Senhor já nos deu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, por meio das quais duas coisas devem acontecer. Primeiro, nós vamos nos tornando participantes da natureza divina, e pelas quais nós vamos também nos livrando das paixões deste mundo. Está claro para os irmãos isso? Para que não tenham nenhuma dúvida, o apóstolo Pedro continua no versículo 5. Por isso mesmo, por esta razão, pelo fato de você agora ter compreendido que a salvação é algo dinâmico, a salvação é o divino poder de Deus que nos foi dado, para que em nós produzisse tudo o que nós precisamos, para chegarmos à vida e à piedade. Agora que você entendeu que essas coisas não vêm de você, é um dom de Deus, que é um poder que age dentro de nós, e por meio desse poder, por meio dessas coisas, nós nos tornamos participantes da natureza divina, e nós somos livrados da corrupção das paixões que há no mundo, por isso mesmo. Porque você agora entendeu tudo isso. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência. Quem sabe o que é diligência? Agilidade, rapidez, esforço, emergência, dedicação, zeloso, cuidado. Olha o que o apóstolo está dizendo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, todo o vosso zelo, toda a vossa força, reunindo toda a vossa avidez. Eu pergunto para os irmãos, não precisam responder. Nós temos empregado toda a nossa diligência? Não respondam. Nós empreendemos nossa diligência em quê mesmo? Em todas as coisas que nos traz qualquer tipo de benefício imediato e terreno. Por isso mesmo, reunindo toda a nossa diligência, associai com a vossa fé o quê? A virtude. Você tem fé? Associa com a fé a virtude. E com a virtude, associa o quê? O conhecimento. E com o conhecimento, associa o quê? O domínio próprio. E com o domínio próprio, associa o quê? A perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Gente, que maravilha. Olha como a salvação é algo que acontece em nós num processo de associarmos uma coisa a outra. Ou seja, cada dia uma conquista, cada dia um degrau, cada dia um crescimento, cada dia uma mudança.
Precisamos nos permitir sermos mudados na nossa consciência, no nosso modo de sentir, no nosso modo de ver, no nosso modo de perceber. Irmãos, não é sem razão que o tema dessas mensagens é o imunizante contra o espírito do anticristo. Porque, por incrível que pareça, nós, cristãos do século 21, todos nós, de uma maneira quase que absoluta, não posso falar absolutamente, porque há as exceções e há muitos que nós não conhecemos, mas os irmãos percebem o quanto que falta nos cristãos esse espírito de se apropriar do Evangelho, esse espírito de se apropriar de todas as coisas que Deus já nos deu e que nos conduzem à vida e à piedade. Eu dizia aqui na quarta-feira para um grupo de jovens, poxa, eu me lembro antigamente, sem entrar em méritos doutrinários, mas o fato é que os crentes eram diferentes. Como os crentes eram dedicados, como os crentes eram ali ativos. Alguém pode falar, mas é porque lá era o cetro de ferro, mas até hoje tem cetro de ferro e os crentes estão relaxados. Falta aquela pegada. Conforme Paulo vai dizer aos Hebreus, né? Importa que nos apeguemos com mais firmeza. Mas atenção, lembrando a mensagem da semana passada, não é nos apegarmos a qualquer palavra, é ao Evangelho, ao ensinamento de Cristo. Então veja que o apóstolo Pedro vai dizendo que nós precisamos, em razão dessa graça tão maravilhosa, dessa salvação dinâmica, nós usarmos toda a nossa diligência. Em outras palavras, não sermos negligentes. Pelo contrário, usando a nossa diligência, precisamos associar a nossa fé a algo, a virtude. E associar a virtude o conhecimento. E associar ao conhecimento. Ou seja, é uma vida em que nós vamos a cada dia associando algo a mais, crescendo e desenvolvendo. Agora veja o que ele vai dizer no versículo 8. Porque estas coisas, quais coisas? A fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor, porque estas coisas, existindo em vós e em vós, aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois, versículo 9, aquele a quem estas coisas não estão presentes, misericórdia, olha o que ele vai dizer. Aqueles em quem, ou aquele em quem estas coisas não estão presentes, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Versículo 10. Por isso, irmãos, por isso, para que você não tenha uma vida infrutífera, para que você não viva como um cego, que só vê o que está perto, que se esqueceu da purificação dos pecados de outrora, para que você seja um crente ativo, para que você esteja em consonância com essa salvação orgânica que deve acontecer dentro de nós. Versículo 10, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior. É um crescimento em intensidade. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior. Procurai confirmar a vossa vocação e eleição. Bastaria esse texto para acabar todas as discussões teológicas. Sim ou não? Pastor, você crê que você é eleito e predestinado? Sim, creio. E por que você está pregando isso? Porque nós precisamos confirmar a nossa vocação e a nossa
eleição. Não basta você levantar a bandeira calvinista. Não basta você bradar em alta voz nas praças públicas. Você precisa agora, uma vez eleito, uma vez vocacionado, uma vez chamado, agora viver na dimensão dessa verdade. Como é que alguém pode defender arduamente a verdade da eleição? Confirmando a eleição. Porque quando você prega a eleição de Deus, que você está salvo, né? Embora a eleição de Deus não visa a salvação a priori, mas visa a formação de um corpo, de uma noiva para o Filho de Deus. Mas quando você afirma a predestinação, mas o seu viver humano não corresponde àquela salvação que você tanto defende, você tem como convencer alguém dessa salvação? Que tipo de salvação é essa que você tem e da qual você se orgulha? Como você tem a coragem de abrir os lábios e se dizer um eleito de Deus? E quando você diz nessa perspectiva, você sempre fala em detrimento ao que não é eleito. Então, se você é o eleito, você tem o dever e a obrigação de mostrar onde está a diferença do eleito para o não eleito. A Vera é eleita. Diga amém. Deus te elegeu. Oxe, Ele te elegeu antes da fundação do mundo. Agora, a Vera, ela é adepta da bandeira da eleição. Ela resolveu levantar essa bandeira. Aí ela quer convencer a todos para passar para a doutrina dela. Eleição não é uma doutrina, é um ato divino. É um ato que acontece no coração de Deus e na esfera da eternidade. Não está para o homem. Mas ela resolveu fazer isso. Aí você está tentando convencer que ela é eleita e que o Josué não é o eleito. Ora, não era melhor, ao invés de ela fazer isso, ela mostrar onde está nela essa eleição? Mas de que maneira ela pode mostrar? De que maneira? Ora, associando a sua fé à virtude. Fácil é você não cortar o seu cabelo. Fácil é você não usar tamanco. Você lembra que usar tamanco era pecado antigamente? Era pecado usar tamanco. Salto alto, né? Tão fácil é você não beber cerveja. Inclusive, você nem bebe, inclusive, cerveja, né? Mas dança. Fácil é você parar de dançar. Fácil é você não usar batom. Deixar de ser cabeleireira, porque cabeleireira é pecado, porque vai fazer vaidade nas outras pessoas. Isso é fácil. Agora, associar a sua fé à virtude. A virtude são os atributos de Deus. Imagina só a Vera associando a fé à virtude, associando à virtude o conhecimento, associando ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a fraternidade e a fraternidade o amor. Fazendo isso, ela está a confirmar a eleição. Ou seja, a eleição tem que ser evidenciada. Porque a salvação precisa de ser o quê? Evidenciada. Se essa salvação é real, ela precisa. Agora vocês imaginem que nós evangélicos, nós cristãos, colocando todo mundo dentro de um barco só. Imagine, nós dizemos, cristianismo, que nós somos os salvos. Sim? E que os outros, os demais, que não são evangélicos, são o quê? Perdidos. Agora imagina só um perdido olhando para nós, os crentes. Então vocês são os salvos? Vocês acreditam que quando nós fomos comprar esse som da igreja, a pessoa de quem nós comprávamos antigamente, ela dizia assim: pastor, para você eu vendo a loja inteira fiado. Mas não é para o pastor Alexandre, é para o Alexandre.
Porque pastor aqui, na minha loja, não compra nem a dinheiro. Aí ele trouxe uma ruma de cheque assim, ó. Tudo sem fundo. Eu falei, mas é tudo de incrédulo, macumbeiro, pai de santo, né? Ateu. Falou, não, é tudo de pastor, tudo de igreja. Misericórdia, irmãos. Esse é só um exemplo, né? Coitado dos pastores, porque leva esse nome de pastor, leva a maior burdoada. Mas a turma não é diferente. Falta-nos o amor, do acolhimento, da misericórdia, da compaixão. Nós estamos sempre muito dispostos a julgar. Dizemos-nos discípulos de Cristo. E o Cristo, que é o nosso Senhor e o nosso Mestre, nos ensina dizendo, não julgueis. Ainda dá uma dica, né? Para que não sejais julgados. Aí nós, discípulos dele, fazemos o quê? Olhem para mim todos vocês. Nós julgamos ou não julgamos? Mas julgamos os de fora? Hã? Não julgamos os de fora? E os de dentro? E o do lado? Ora, mas como é que nós julgamos e dizemos ser eleitos? Eu não estou contra a eleição. Estou dizendo que Pedro disse que nós precisamos confirmar a nossa eleição. Ou seja, fazer valer a eleição. Fazer uso da eleição. Manifestar essa eleição. Porque todas as coisas já nos foram dadas. Irmãos, nós gastamos muitos anos da nossa vida envolvidos com muitas coisas sem futuro. Muitas coisas sem valor. Com doutrinas e doutrinas, e invenção e discussão. Sim ou não? Agora nós chegamos num ponto de entendimento. Qual o ponto de entendimento? Que nós somos discípulos de Jesus. Que Jesus é o nosso guia. É o nosso Salvador. É o nosso Senhor. É o nosso cabeça. Portanto, entendemos que as palavras de Cristo são a nossa luz. Que nós devemos viver esta palavra do Evangelho de Jesus. E nada mais além de Jesus. Porque quem quer que seja que não falar nas palavras de Jesus, ou as palavras de Jesus, não devemos nós seguir. Porque nós somos discípulos de Jesus. Agora que chegamos nesse ponto, por que nós não reagirmos em perseverança e na prática dessa palavra? Você pode começar hoje. Basta você orar essas palavras. Todas as coisas já nos foram dadas. Puxa. Se já foram dadas, então são nossas. Estão no nosso espírito. Há um tesouro em vasos de barro. Há um tesouro escondido dentro de nós. O Espírito de Deus, o sopro divino, está em nós. Por que não levarmos a sério o nosso chamamento? Somente assim, fazendo deste modo, estaremos livres e escaparemos do espírito do anticristo. Lembre-se, o anticristo não deve ser visto como um mero homem que vai aparecer na história com um carimbo na mão para selar a tua testa com 666. Estão todos esperando esse homem chegar para que o crente possa falar, eu não aceito o seu carimbo. Esquece isso. Quem ensina isso está totalmente enganado por não compreender a organicidade das Escrituras. Ser selado pelo anticristo, ser contaminado pelo vírus, pelo espírito do anticristo, é só você sair um pouco dos dogmas da religião e pensar na própria palavra anticristo. O que é anticristo? Se alguém perguntar para você o que é anticristo, qual a sua resposta? Nós temos aqui duas coisas. Nós temos primeiramente Cristo. O que é Cristo? Como você define Cristo?
uma palavra para definir Cristo: amor. Uma palavra para definir Cristo. Aqui falou amor. Deus. Perdão. Justiça. Verdade. Doação. Vida. Misericórdia. Salvação. Perdão. Conhecimento. Luz. Paz, redenção, sabedoria. Tudo isso, algumas dessas palavras precisaria de especificar, para não ficar muito vaga, né? Conhecimento, sabedoria, pode ser a sabedoria deste mundo, conhecimento secular, né? Mas imagine só que Cristo é amor, Cristo é perdão, Cristo é paz, é misericórdia, clemência, justiça. Então Cristo é tudo isso. Perfeito? E o que é então anticristo? É aquilo que se opõe. Aquilo que se opõe a Cristo. Aquilo que se opõe ao amor. Aquilo que se opõe ao perdão. O que se opõe à misericórdia. O que se opõe a não julgar para não ser julgados. O que se opõe ao exercício da misericórdia, da piedade, da fraternidade. Aí você fala assim: graças a Deus que desse espírito eu estou livre. O problema é que as coisas espirituais não acontecem na base do dogma. Me recordo de um texto que diz, salvo engano foi G.H. Pember, que diz que o mundo espiritual das trevas, ele não se incomoda com aquilo que você diz. Ele se incomoda com aquilo que você faz. Você pode com os lábios dizer Jesus é o Senhor e na prática se curvar ao Deus desse século. Ou seja, o que você diz pode ser apenas palavras ao vento. Então, a ideia de sermos nós imunizados contra o espírito do anticristo é a ideia de que você não somente professe que Cristo é amor, não somente professe que Cristo é perdão, que Cristo é misericórdia, que Cristo é luz, que Cristo é verdade, que Cristo é justiça, mas que você ame esse Cristo a tal ponto de ter tais virtudes trabalhadas no seu coração. Aí você será por Cristo. Agora, se porventura nós com os lábios declaramos uma coisa, mas na vida prática nós estamos sempre dispostos à ofensa, ao ódio, à mágoa, ao ressentimento, à maldade, ao julgamento, então você está sendo contaminado pelo espírito do anticristo. Vocês entendem? Então você sai daqui hoje ciente de que se porventura existe no seu coração tais procedimentos ou intenções ou sentimentos ou consentimento a essas coisas que se opõem a Cristo, você tem um vírus letal dentro de você. E a tendência é que esse vírus vá matando pouco a pouco a sua fé, até que você desenvolva um coração de incredulidade, a ponto de chegar a um estado de apostasia. Tá bom? Na próxima mensagem que eu vou ministrar, ainda dentro desse tema, nós vamos entrar propriamente nos textos de Hebreus, que era a proposta inicial, para nós então vermos como que o apóstolo desenvolve a ideia da incredulidade e da apostasia dentro do livro de Hebreus. Tá bom, queridos? Amém?